Indústria cultural. Alta cultura. Uma produção artística e intelectual que reuniria o melhor do que a humanidade já pensou ou criou no campo das artes. Conceito desenvolvido no século XIX para defender uma arte superior, elitizada, que se diferenciava da cultura popular, considerada inferior, de menor valor. Cultura de massa. Toda aquela ideia, perspectiva, atitude, imagens e outros fenômenos que são preferidos em um consenso comum. O termo surgiu no século XIX, referindo-se originalmente à educação e cultura das classes mais baixas. O termo teve seu significado corrente estabelecido ao final da Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos. A forma abreviada do termo pop culture data da década de 1960. A cultura popular é normalmente vista como algo trivial, assim como arroz com feijão, de simples aceitação consensual da maioria. Indústria cultural é tudo aquilo que é produzido com o objetivo de atingir a massa popular e que são disseminados pelos veículos de comunicação de massa, frenética e incessantemente. Adorno e Horkheimer, dois filósofos alemães da Escola de Frankfurt, foram responsáveis pela criação do termo indústria cultural. Sofreram perseguição por serem judeus e se refugiaram nos Estados Unidos. A cultura de massa veio com o nascimento do século XX e dos novos meios de comunicação que ficaram sob o domínio da massa: o cinema, rádio, televisão. Qualidade da sua música, que começa a ser analisada, criticada. Como é que você encara tipo de crítica e sucesso não se discute. Ganharam destaque e homogeneizaram os padrões da cultura. Produto de uma atividade econômica de larga escala, feito em série, como em uma linha de produção de veículos, está vinculada inevitavelmente ao capitalismo industrial, acabando dessa forma por oprimir as demais culturas. Cultura popular. O popular era o alternativo à massa, mas a indústria cultural, posteriormente, percebeu que poderia absorver os antagonismos ao invés de combatê-los, atingindo dessa forma a hegemonia. Elevariam para seu próprio nível de difusão qualquer manifestação cultural, tornando-a efêmera e desvalorizada. O maior feito dessa alteração para a cultura de massa foi transformar todos em consumidores, ou seja, de acordo com a lógica iluminista, fazer com que sejam livres para consumir tudo o que desejarem. Para Adorno, a indústria cultural entrelaça a cultura com o entretenimento. O lazer passa a ser uma oferta da indústria cultural, fazendo da cultura um mero produto que pode ser oferecido, sobretudo pelos meios de comunicação, rádio, TV, cinema e outros. Isso nos leva a questionar: como são as manifestações culturais de nossa época? Que critérios são utilizados para a seleção de cultura do nosso povo? A crítica de Adorno vai de encontro com essa dura realidade. Hoje, a cultura virou produto do capital. Uma massa de trabalhadores alterna sua dura vida em trabalho e lazer. Mas o lazer não é determinado pelo trabalhador. É antes definido pelos detentores da indústria cultural, sendo que o meio de veiculação da cultura hoje está ligado à mídia. Assim, ela acaba por se tornar uma máquina que vem a violentar a subjetividade do ser humano, sem acrescentar algo de bom para a vida do espectador. É o que nos diz Adorno. A indústria cultural se desenvolveu com a primazia dos efeitos, da performance tangível, do particular técnico sobre a obra, que outrora trazia a ideia e com essa foi liquidada. Indústria cultural é o conjunto de empresas, instituições e redes de mídia que produzem, distribuem e transmitem conteúdo artístico-cultural com o objetivo de adquirir lucros. Um forte exemplo da indústria cultural é a televisão, que apresenta pontos positivos em possuir ótima cobertura geográfica, penetração de público e variedade de conteúdo em vários horários, mas, ao mesmo tempo, apresenta conteúdos sensacionalistas e que escapam do consciente do espectador, cujo indivíduo possa vir a entrar em estado de alienação. A morte da menina Isabela. Pelo pai de Isabela. A morte de Isabela Nardoni. Da menina Isabela. Então, da morte de Isabela Nardoni. Menina Isabela. O caso Isabela. O caso Isabela. A menina Isabela. Da menina Isabela Nardoni. Isabela Nardoni. Isabela. De Isabela Nardoni. Morte de Isabela. Morte de Isabela. Isabela Nardoni. Morte da menina Isabela. Da menina Isabela. Morte da menina Isabela. A arte em geral, as manifestações históricas, culturais e a identidade de uma região servem como inspiração e conteúdo de obra do produto cultural. Em suma, a indústria cultural busca produzir algo que conquiste público e relevância comercial e se ramifique em produtos licenciados.